Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Técnico em Balanças. Eu sou Danilo Brito e hoje vou estar passando para vocês o assunto de comunicações. Por que que nós temos que estudar as comunicações? As comunicações são utilizadas todos os dias em qualquer modelo de balança. Então, se o teu cliente tem ali um computador, um display remoto, tem uma impressora, você precisa saber como comunicar a sua balança com esse equipamento do teu cliente, tá? Então, nosso primeiro tópico, antes de iniciar tudo, eu queria mostrar para vocês da onde veio esse sentido de comunicação, da onde veio comunicar, né? Mandar o peso da balança ali para outro equipamento. Lembrando que no final desse vídeo, no final dessa aula, nós vamos comunicar o equipamento, eu vou mostrar para vocês em bancada, ele comunicando em RS-232 com um conversor para a rede, comunicando com software no computador, tá? Então a gente, além de ver a teoria como funciona, nós vamos ver na prática também. Eu coloquei um vídeo para vocês aqui que mostra o princípio. O que seria princípio? A gente precisa entender pelo menos de onde veio esse nome comunicação, mais ou menos como funciona aí para a gente entrar em detalhes, tá? Eu vou reproduzir o vídeo aqui para vocês. Então vocês vê que esse rapaz aqui, esse senhor, ele está teclando aqui o código Morse, pontos e traços. Por quê? Porque lá na história, antigamente, o código Morse era utilizado para fazer uma comunicação. Então, ele tecla ali na tecla do código Morse, ele vai fazer pontos e traços em um certo intervalo de tempo. Do outro lado, quem receber esse código Morse vai conseguir descriptografar esses dados que ele está fazendo aqui, essa codificação. E essa operação de descriptografar é tipo uma regra, é um padrão das comunicações, né? Então, lembrando que toda comunicação ela tem um padrão a ser seguido. Se ele falar para mim que o traço é letra A e o ponto é letra B, eu não posso falar que o traço é letra B e o ponto é letra A. Então, o que o equipamento manda ali de comunicação, eu tenho que aliar também o outro equipamento que vai receber essa comunicação, tá? Saindo do código Morse, hoje em dia é quase a mesma coisa, quase o mesmo tipo de comunicação. Porém, os dados de hoje são 6.910 vezes mais rápido do que o código Morse. Isso na comunicação de uma balança, tá? Tem comunicações muito mais velozes que isso aqui. Então hoje funciona basicamente parecido. Hoje nós temos aqui o nível alto, que seria um traço ou um ponto. O nível baixo, o zero, né, que seria traço ou ponto. Isso aí você pode definir. E aqui a quantidade, que seria quantidade de tempo, intervalos de tempos. Então eu transmito mensagens dessa forma aqui, ó, os equipamentos. Eles colocam o nível em alto, nível baixo, nível alto, nível baixo. É como se fosse uma lâmpada piscando. Então, o equipamento pisca a lâmpada de um lado, o outro recebe esses piscas-piscas em intervalo de tempo, um certo intervalo de tempo, e ele interpreta ali a mensagem, tá? Onde a comunicação é utilizada? Hoje, nós utilizamos normalmente a balança para comunicar com displays remotos, aquele display que aparece o peso lá para o motorista na balança. Também é possível comunicar a balança com o computador ou com a impressora. Tá? Eu vou falar dois modos de comunicação da balança. O primeiro é a comunicação do peso. Se eu tenho um display remoto, eu preciso exibir o peso nesse display. Eu configuro a balança ali para enviar esse peso continuamente e o display vai receber esse peso e exibir, tá? Mas os parâmetros da balança e display precisam estar corretos e bem conectados. Se eu for comunicar com o computador, mesma configuração que você fez para o display, você vai fazer para o computador. Impressora, aí que tá, existem dois tipos de balanças. Tem certos locais que você vai imprimir o peso constantemente na impressora. Isso é um caso, tá? Às vezes o cliente chega ali, aperta uma tecla na balança e a impressora vai imprimir ali o peso. Outros casos, o cliente faz o ticket direto na balança, onde a balança comunica com essa impressora e imprime ali o ticket com os dados do motorista, do peso do caminhão, os dados da placa do caminhão, cliente e assim vai. Nessa aula, como é a primeira aula, nós vamos falar da comunicação mais básica que existe nas balanças, tá? O RS-232. No que ele é utilizado, vamos voltar naquele slide, nessas três operações: display,
software de computador ou impressora, tá? Nível de tensão, 232. Tensão é aquilo que você mede com o seu multímetro ali, da mesma forma que você mede uma bateria ou a tomada de uma residência, você vai medir a comunicação RS-232, ela vai te dar uma tensão também, tá? TX-RX. Para que serve esse nome TX-RX? Uma coisa que vocês têm que lembrar sempre. TX, transmissor, RX, receptor. Ele tem ali o T de TX, transmissor, e o R do RX de receptor. Então, sempre que vocês verem TX, significa transmissor, que a balança vai transmitir. RX, que o equipamento vai receber comunicação, tá? Então, eu coloquei ali uma foto de uma ligação da mais conhecida que o pessoal aí de balança faz, né, num cabo RS-232. Então, aqui eu tenho um DB9, um tipo de conector fêmea, e do outro lado também conector fêmea, tá? Continuando aqui, TX-RX-GND. Esse TX-RX-GND são os fios que nós vamos utilizar para efetuar essa comunicação RS-232. Então, como é que funciona? O padrão internacional, ele enxerga aqui nessa foto, onde vocês podem ver, o número 2 do fêmea como RX, onde está esse RXD. O número 3 como TXD e o número 5, GND. Então vocês observam que ele ligou aqui nessa foto o pino 5, no pino 5 da outra conexão do cabo, ele ligou o pino 2 no pino 3 e o pino 3 no pino 2. Por que essa inversão? Tá? Não é correto 3 no 3, 2 no 2? Esse é um tipo de caso, tá? Que eu vou explicar para vocês mais para frente. Então eu tenho aqui também a foto do conector conectado corretamente na capa dele. E lembrando, o RS-232 suporta até 15 metros de cabo. Se você fizer um cabo ali com 20 metros, provavelmente não vai funcionar ou sua comunicação vai ficar com a qualidade bem pobre. Então, o importante é lembrar disso. RS-232, coloque até 15 metros de distância do cabo. Por que eu não posso alcançar mais? Por quê? Porque eu vou ter uma queda de tensão lá na ponta do cabo. E se eu tiver uma queda de tensão aqui, eu não vou comunicar meu equipamento corretamente. Vocês vão ver mais para frente. Um exemplo que eu posso dar para vocês desse problema é eu quero conectar um display na minha balança. Esse display está a 60 metros de distância. Se eu passar um cabo RS-232 para o display de 60 metros, vai comunicar? Certamente não. Né? Eu já vi casos do pessoal falar, mas eu comuniquei em tal local. Porque o nível de tensão RS-232, ele provavelmente estava um pouquinho mais alto do que o padrão. E às vezes comunica. Mas se a gente seguir esse padrão aqui até 15 metros, você não vai ter problema nenhum com nenhum equipamento, tá? Então lembrando, 232, TX-RX GND e até 15 metros de cabo. Eu coloquei uns exemplos aqui na tela para vocês observarem como fazer uma comunicação do equipamento aqui de balança com o equipamento do display. Tá? Lembra lá do TX, do RX? O TX era o transmissor, RX era o receptor. Então eu exemplifiquei aqui para vocês um terminal de contato da balança, onde vocês vão interligar os cabos. Tá? Eu tenho na balança TX, RX e o COM. O que é esse COM? Esse COM, voltando aqui anteriormente, é o GND, tá? Significa comum. Então, às vezes vocês vão ver escrito COM ou GND, é a mesma coisa. TX, RX, COM. Para a balança transmitir o peso para o display, eu vou utilizar o TX, RX ou o COM. Vamos analisar a seguinte situação. A gente precisa transmitir, né? Transmitir é mandar, enviar. Então, eu preciso transmitir no pino TX, que é o meu transmissor. Tá? Transmissor, você vai ligar um fiozinho nele. Independente da balança, pessoal, você vai utilizar o transmissor da balança em qualquer modelo. Vocês vão ver no manual do equipamento, claro, onde você faz a ligação dos cabos. Utiliza o transmissor e o GND, o COM. O RX não utiliza para transmitir os dados de peso. Por quê? Lembra que o RX é o receptor? O RX recebe os dados de outros equipamentos. Ele não vai transmitir para outros equipamentos. Se você ligar o fio aqui, esse exemplo, o fio vermelho no RX e no COM GND, não vai comunicar nada.
Porque o RX, ele recebe, é receptor. Então nós temos que utilizar sempre o TX e o GND, que é esse COM. Utilizando esses dois fios, já é possível efetuar a comunicação da balança com o display remoto. Então eu liguei aqui meu cabo vermelho no TX e o cabo preto no GND. No outro lado, no display, onde eu vou fazer essa ligação? Lembrando, pessoal, que o RS232 ele sempre vai ser TX, RX e GND, tá? Vocês veem que é o mesmo terminal, né? Às vezes pode ser diferente dos equipamentos, pode ser, mas a ligação sempre vai ser a mesma, TX, RX, GND. No caso, a nomenclatura, tá? Dos pinos. Você vai utilizar 2 pinos para transmitir e também 2 para receber. E agora, nós vamos receber em qual aqui? Lembra nessa ligação que eu mostrei aqui, 5 no 5, que significa GND aqui na foto, 5? Nós vamos utilizar o COM no COM. Comum, comum, tá? Então vocês vão ligar direto o comum aqui no comum, que significa GND. GND significa ground, terra. Comum no comum. Então ligou aqui o terra no terra. Lembrando, pessoal, que é o terra da comunicação, tá? Não confundam com terra da rede elétrica. Então esse negativo aqui, GND, ground, terra, negativo, é tudo a mesma coisa. Vocês vão interligar eles juntos, tá? Ligou aqui o preto no COM. E agora esse vermelho que eu liguei no transmissor da balança, eu vou ligar em qual pino do display? Vamos lá. Olha só, eu vou ligar no pino RX. Lembra que o RX ele é o receptor, TX transmissor? Então todo equipamento RS232 vai ter o transmissor, o receptor e o GND. Se você quer transmitir, você usa o TX. Se você quer receber, você usa o RX. Então nós ligamos o TX da balança no RX do display. E o comum no comum, tá? O comum sempre tem que interligar no comum. Ah, se eu cortar o comum, cortar fora o fio, vai funcionar só o TX no RX? Não, não vai funcionar. Eu tenho que ter o comum para ele ter uma referência de tensão. É como se fosse um neutro de uma lâmpada, tá? Então você vai ligar o comum aqui e depois mandar o sinal TX para o RX para acender a lâmpada, né? Não é hipótese. Mas o TX envia para o RX para comunicar com o display. Vamos para outro exemplo. Nesse exemplo, naquele nós vemos que tem um terminal de conexão utilizando TX, RX e comum. E nesse exemplo aqui, eu vou ter uma saída RS232 com conector. Qual a diferença? A diferença é que você tem que checar o manual do equipamento, verificar quais são os pinos aqui que são o TX e o GND, pegar esses pinos, soldar o fio nele e ligar lá no equipamento. O que vai acontecer? Vamos lá. Então, pessoal, lembrando que no final do vídeo, no nosso exemplo prático, nós vamos utilizar um conector, tá? Ao invés desse terminal aqui. O que vocês vão fazer de diferente? Vocês vão identificar lá na plaquinha da balança, ou no manual dela, qual é a numeração do pino que tem o TX e o GND. Esses pinos são numerados, tá? De 1, 2, 3, 4, 5. Vão ter de 7 vias, 4 vias, vai depender muito do equipamento que você está utilizando. Então você identificou o TX e o GND, você vai soldar aqui um conector fêmea, né? No caso esse aqui é um macho, que já estava aqui. Você vai soldar no conector fêmea, um fio para o TX, outro fio para o GND, nos mesmos pinos que é indicado no manual do equipamento. Então a gente vai trazer esse TX da balança pelo conector, saindo em um fio desses, o GND também em algum fio desses, e fazer novamente a conexão no display. Agora, a cor do fio importa? A cor do fio, pessoal, é só para você se referenciar na ligação que você está fazendo. Tá? Um exemplo, esse conector tem um vermelho, amarelo, branco e preto. Nós vamos utilizar aqui o vermelho e o preto. O amarelo e o branco, eles podem cortar, vocês não precisam utilizar. Vocês podem isolar esses fios e deixar de reserva ali, né? Então nós vamos utilizar o vermelho e o preto. E vocês vão soldar o fio no pino corretamente aqui, que o manual da balança especificou para você. Vocês vão pegar esse fio aqui, ó, soldar naquele pino que é o TX e no GND, no caso o fio vermelho e o preto. Eu posso escolher outra cor? Pode. Posso escolher aqui o fio amarelo, posso escolher o fio branco, né? O que importa é chegar a comunicação TX no terminal RX e o GND no terminal do GND, que é o comum do display.
Outro exemplo, vamos complicar um pouquinho mais as coisas. Comunicação com o computador. Balança, eu vou pegar o mesmo TX, o mesmo GND, tá? Não muda nada na balança. Vamos sair aqui da conexão dela. Achar os pinos de conexão. Você vai soldar o conector, soldar o fio correto no pino correto, tá? Por exemplo, o pino 2 é o TX. Eu posso usar o pino 3 como TX? Não. Se no manual do equipamento me falou que o pino 2 é o TX, eu vou utilizar o pino 2. Então você vai escolher a cor que você queira aqui para soldar o fio, soldar no pino 2. Ah, eu identifiquei que no manual o pino 5 é o GND. Beleza. Você escolhe uma cor e solda essa cor no pino 5 do teu conector. Nesse exemplo, a gente de um conector pegou um conector aqui e trouxe para outro tipo de conector. Como é que eu vou fazer agora nesse caso? Por que eu trouxe para esse conector? Porque no computador, geralmente, a entrada dele é DB9 macho. E olha só que confusão, né? Eu estou saindo aqui de um conector mic 5 vias, entrando num conector RS232 fêmea e depois entrando no conector RS232 macho. Para fazer tudo isso aqui, você não pode se perder, na verdade, nas ligações aqui da pinagem. Então, se o pino 2 era o TX, você ligou a cor vermelha no pino 2, você também vai ligar a cor vermelha nesse cabo aqui, ó, no pino 2 do TX, tá? Você vai ligar aqui no pino 2. E aqui, onde ele vai receber, você também vai ligar no pino 2, olha só, que é o RX. Nessa tabelinha aqui, ele está informando para mim que aqui no computador, o pino 5 desse conector é o GND e o pino 2 é o RX. Então eu tenho que chegar esse TX do conector da balança no pino 2 do meu computador. Tá? Dessa conexão macho aqui. Se o 2 é RX, por padrão, né, do computador, eu tenho que jogar esse TX aqui no pino 2. Para isso, eu estou utilizando esse conector mic. Lembra que eu falei para vocês que nós vamos utilizar o fio vermelho? Então esse fio vermelho você veio, ligou nessa conexão. Ah, como é que eu vou ligar o fio na conexão? Geralmente o pessoal em campo corta uma dessas pontas aqui e faz uma emenda direta no fio, tá? Inclusive no nosso exemplo prático nós fizemos isso. Corta, faz uma emenda aqui nesse fio e utiliza só a outra ponta para comunicar com o computador. Então você ligou esse fio aqui no fio de comunicação RS232, ligou o vermelho aqui, e você tem que identificar qual é a coloração dele também, que vem para o pino 2, tá? Para encaixar aqui no pino 2. Vamos lá. Saiu da minha balança no pino 2, entrou nesse cabo aqui, que tem que ser também no pino 2, né? E vai chegar aqui no pino 2. Essa é a parte mais complexa, pessoal, porque se for o caso, faz uma tabelinha no papel, pino 2 é o vermelho, depois o vermelho eu liguei em outra cor aqui, verde, um exemplo, aí vermelho veio no verde, que é o 2, e entrando o 2, beleza. O importante é passar o sinal daqui para cá, tá? E tem que ser da mesma ligação, a mesma fiação para cá. Então você conectou nesse fio de cá, o fio branco de comunicação, e aqui na ponta, o meu fio 2 tem que ser o TX da balança, né? Saiu 2, entrou no RX do computador. Então 2, 2, 2, tudo 2, certo? Agora, o pino 5 também permanece 5, 5, 5? Sim. Vai permanecer 5, 5 e 5 aqui na minha balança. Claro, se minha balança, o 5 do meu conector for o GND, tá? Se for o 4, por exemplo, você vai pegar no pino 4 da balança, ligar no 5 dessa conexão, desse conector, que vai sair no 5 desse outro. Então, as comunicações aqui, os cabos RS232, no caso esse específico desse conector, ele vai se encontrar o fêmea com o macho. Então, sempre o 5 daqui vai ser o 5 daqui, 5 no 5. Cabe você mesmo cortar o fio, identificar as cores, qual é a cor que é o número 5, qual é a cor que é o número 2, para estar fazendo a ligação correta. Então, GND 555, e aqui no pino do meu conector RS232, que é o TX da balança, né? Eu vou estar ligando no pino 2 para o TX encaixar no pino 2 do outro conector. Eu vou explicar para vocês isso aqui mais na prática, tá? Comunicação RS232.
Nós temos aqui alguns testes que podem ser feitos para diagnosticar se o equipamento está funcionando ou não. Tá? Antes de você comprar o equipamento RS-232, comunicar para o teu cliente no display remoto, no computador ou na impressora, você precisa saber se ele possui realmente a comunicação RS-232. Depois de saber dessa informação, você pode agora estar configurando a balança ou fazendo a ligação com o teu equipamento, tá? Então, para você descobrir se está funcionando o RS-232 da balança, nós temos os testes elétricos. No terminal TX e comum da balança, você pode conectar um LED qualquer, de placa eletrônica, nos pinos TX e GND, que esse LED vai começar a piscar, ele vai fazer tipo um pisca-pisca. Ou você também pode fazer a aferição aqui, a medição com um multímetro na escala de energia contínua, e essa medida aqui na tela do equipamento, do multímetro, ele vai oscilar entre 3 a 15 volts. Por quê? Lembra lá no início, nós falamos que o nível de tensão RS-232 é 3 a 15? Então, no multímetro, quando você medir ali no TX e GND, ele vai te dar entre 3 a 15 volts. Negativos ou positivos, tá, pessoal? Como a comunicação ela oscila, nível alto, nível baixo, você vai ver uma oscilação de tensão. Se você medir no multímetro tiver uma tensão fixa, um exemplo, 5 volts contínuos diretos, não está funcionando no RS-232. Ou você confundiu o TX com o RX, que acontece bastante, tá? E o teste mais eficiente é o teste diretamente no computador, o teste de software, que é o resultado mais confiável. Eu coloquei um videozinho aqui para vocês que vai mostrar como a balança comunica com o computador, tá? Como aparecem essas informações da balança no computador. Então vocês baixaram um software ali para testar a comunicação, configuraram a porta serial, fizeram a ligação tudo certinho, a TX lá no RX do computador, o comum no comum do computador. Vocês vão abrir a porta no software. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Ele vai mostrar o peso da balança, vai mostrar alguns zeros, né? Vai mostrar alguns caracteres diferentes. Isso é normal.